Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 8 de agosto, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Ataque hacker fecha hospitais nos Estados Unidos. Falha na Clique Retire expôs 60 mil usuários. E hackers estão usando o Cloudflare Tunnel para roubar dados. E eu começo com essa notícia que fala: ataque hacker fecha hospitais nos Estados Unidos. O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, está investigando um ataque hacker contra o Prospect Medical Holdings, grupo que gerencia 16 hospitais na Califórnia, Connecticut, Pensilvânia e Rhode Island. O caso ocorreu na última sexta-feira, dia 4, e causou o fechamento de algumas unidades de saúde. Informações do UOL apontam que a principal suspeita é de que tenha ocorrido um ataque de ransomware. Os criminosos tentaram acessar sistemas vulneráveis e roubar dados. Normalmente, ataques do tipo são seguidos de um pedido de resgate, exigindo o pagamento de determinada quantia em troca da devolução dos dados. Instalações de saúde são alvos recorrentes de cyberataques. Nina Cruz, vice-presidente de comunicações e assuntos públicos de um dos hospitais geridos pela Prospect Medical Holdings, afirmou que ao tomarmos conhecimento, desconectamos nossos sistemas para protegê-los e abrimos uma investigação com a ajuda de especialistas externos em cibersegurança. O hospital Waterbury, que fica em Connecticut, informou que o apagão cibernético afetou todas as intervenções a pacientes hospitalizados e ambulatórios e obrigou o pessoal a usar registros de papel. O centro de emergência teve de ser fechado e as cirurgias eletivas foram canceladas em função do ataque hacker. Ambulâncias foram desviadas dos departamentos de emergência, mas os prontos-socorros permaneceram abertos. Nenhum grupo hacker reivindicou a responsabilidade pelo ataque até agora. Ataques hackers têm deixado as autoridades dos Estados Unidos em alerta. Em um dos últimos casos, o embaixador do país na China teve seu e-mail invadido e centenas de milhares de informações da Casa Branca foram comprometidas. O grupo hacker conseguiu acesso aos e-mails de cerca de 25 organizações, incluindo pelo menos duas agências do governo dos Estados Unidos, após uma falha no sistema da Microsoft. Em função da situação, as autoridades americanas estão trabalhando em conjunto com as gigantes tecnológicas Amazon e Google, além da Best Buy, empresas de eletrônicos, na criação de um novo programa de certificação para elevar o nível de segurança cibernética, inclusive em diversos produtos, entre eles geladeiras, micro-ondas, televisões e sistemas de controle climático, por exemplo. A matéria ela é preocupante, óbvio que a gente está falando aqui de outro país, que tem uma outra cultura, né, claro, não necessariamente reflete o nosso cenário. A verdade é que todos os países têm sofrido em virtude de ataques cibernéticos. No caso de saúde, isso chama um pouco mais de atenção, porque aqui a gente não está falando simplesmente de impacto financeiro, mas há um impacto direto, inclusive, em vidas, né? Percebam quantas pessoas deixaram de ser atendidas e talvez, né, alguns recursos essenciais do próprio hospital tenham sido comprometidos com esse ataque. Por isso que é tão importante, onde há os maiores riscos, que também sejam feitos os maiores esforços para garantir um adequado nível de proteção no que diz respeito aos aspectos de segurança. Preocupa, né? Será que nosso cenário aqui, pelo menos no que diz respeito a controles de prevenção, estão no mesmo nível? Será que estamos suscetíveis da mesma forma que muitos hospitais pelo mundo? Acho que a gente precisa analisar o contexto adequadamente, né? E tomara, obviamente, que estejamos em uma situação melhor. Independente do seu ramo de atuação, pense aquilo que é mais crítico dentro do seu negócio, enfim, né? E analise se os controles estão adequados, qual é o nível de exposição a risco, etc. Porque isso pode ser, obviamente guardando aqui as devidas proporções, vitais para o negócio. Falha na Clique Retire expôs 60 mil usuários. Uma vulnerabilidade na empresa de armários inteligentes Clique Retire expôs os dados pessoais de cerca de 60 mil clientes. Detalhes como nome completo, endereço de e-mail, telefone cadastrado, CPF e indicação de pessoa com deficiência, PCD, ficaram abertos por tempo indeterminado.
De acordo com a exploração cibernética realizada pelo perfil Sushi com Abacate no Twitter, especializado em cibersegurança, são 76 tabelas acessíveis no sistema da empresa que entregam dados de 59.597 usuários. Outros detalhes expostos envolvem o local e qual encomenda um cliente da empresa recebeu. A Clique Retire é uma das maiores empresas no que toca e-boxes. É precursora na operação de redes de smart lockers no Brasil, que oferece soluções logísticas para diferentes segmentos do mercado. Em 2021, recebeu aporte de 32 milhões de reais numa rodada liderada pela São Carlos Empreendimentos e Participações. Em 2022, a empresa recebeu um aporte de 17 milhões de reais da GLP, gestora de investimentos em real estate logístico, além de um dos fundos geridos pelo Itaú Asset, para reforçar o seu plano de ampliação. Dados, né, do escopo da Lei Geral de Proteção de Dados. Provavelmente haverá atuação aqui investigativa da NPD, a fim de apurar o que aconteceu. Hackers estão usando o Cloudflare Tunnel para roubar dados. Operadores de ameaças foram rastreados explorando uma ferramenta de código aberta chamada Cloudflared para manter acesso persistente a sistemas e roubar informações sem serem detectados, relata a empresa de segurança cibernética GuidePoint Security. O Cloudflared é um software cliente de linha de comando para o Cloudflare Tunnel, um daemon de encapsulamento para proxy de tráfego entre a rede Cloudflare e a do usuário. Daemon é um programa que roda em background como um processo sem terminal ou interface. A ferramenta cria uma conexão de saída por HTTPS com as configurações da conexão gerenciáveis por meio do painel Cloudflare Zero Trust. Por meio da Cloudflared, serviços como SSH, Security Socket Shell, RDP, Remote Desktop Protocol, SMB, bloco de mensagem do servidor de host e outros podem ser acessados diretamente de fora sem a necessidade de modificar regras de firewall. Para os operadores de ameaças, isso representa uma grande oportunidade de manter o acesso ao ambiente da vítima sem se expor. No entanto, o invasor precisa acessar o sistema de destino para executar o Cloudflared e estabelecer a conexão. Como a execução do Cloudflared requer apenas o token associado ao túnel que eles criaram, o atacante pode iniciar esses comandos sem expor nenhuma de suas configurações na máquina da vítima antes de uma conexão de túnel bem-sucedida, explica o GuidePoint. Depois que o túnel é estabelecido, a Cloudflared mantém a configuração no processo em execução, o que permite que o invasor faça alterações em tempo real assim que a conexão for estabelecida. Tudo o que o invasor precisa é que o RDP e o SMB sejam ativados na máquina da vítima. Do ponto de vista da máquina da vítima, as configurações são puxadas no início da conexão e sempre que há uma alteração feita na configuração da Cloudflare Tunnel, o túnel é atualizado assim que a alteração da configuração é feita no Cloudflare Dashboard, observa o GuidePoint. Isso permite que os invasores habilitem a funcionalidade necessária apenas quando desejarem executar operações na máquina da vítima e, em seguida, desabilitem-na para impedir a detecção, diz a empresa. Considerando que o Cloudflared é uma ferramenta legítima, com suporte nos principais sistemas operacionais e que estabelece conexões de saída com a infraestrutura do Cloudflare, a maioria das defesas da rede permitirá o tráfego. Ele também possibilitará que os invasores mantenham o acesso à rede da vítima sem expor sua infraestrutura, exceto pelo token atribuído a seu túnel. Vocês entenderam o que essa matéria quis dizer? Percebam, muitas regras de segurança hoje, elas são criadas a partir da origem, né? Então, existem regras, por exemplo, de WAF, para você inibir a conexão vinda de países, por exemplo, em que você não estabelece relações, né, que você identifica que não deve ter nenhum tráfego vindo de lá, a não ser tráfego malicioso.
e aí você acaba fechando, né, essa porta, fechando essa possibilidade. Outras identificam IPs maliciosos, né, que a partir de inteligência de algumas ferramentas e bases existentes nessas ferramentas, justamente para inibir ou tentar inibir a conexão vinda dessas origens. O que a matéria está dizendo é que a partir de uma solução que tem um propósito benéfico, né, que é estabelecer uma conexão de certa forma transparente para a Cloudflare, né, e a partir de lá para os seus destinos, pode ser utilizado para fins maliciosos, para que justamente as ferramentas de controle não percebam a origem da conexão. E isso por si só é capaz de driblar algumas dessas regras. Entendem por que eu insisto naquela questão da a tecnologia, ela não vai salvar ou vai garantir que alguns riscos não se materializem? Os controles tecnológicos são muito importantes. Uma estratégia de segurança em camadas ou segurança em profundidade é extremamente importante para diminuir a interface, né, a superfície de ataque. Com certeza. Mas elas não garantem. Não pode, porque os criminosos eles estão sempre buscando formas de driblar esses controles, forma de persistir os seus ataques, de estar presente dentro do ambiente das vítimas e fazer aquilo que eles desejam fazer. E pasmem, por vezes vão utilizar inclusive ferramentas que foram criadas com propósitos benéficos por soluções de segurança para burlar controles de segurança, incluindo controles que a própria Cloudflare pode muitas vezes fazer. Então, entender esse contexto, né, de por que as ferramentas elas não são boas nem más por si só, elas só disponibilizam alguma funcionalidade que pode ser bem utilizada, né, por pessoas bem intencionadas ou mal utilizadas por agentes criminosos, por exemplo, como é nesse caso. Por isso que não dá simplesmente para... Temos que ter, claro, né, uma estratégia de segurança em camadas, em profundidade, mas isso não pode por si só ser entendido como algo suficiente. Precisamos olhar para gestão de vulnerabilidades, gestão de acessos, precisamos ter logs, precisamos ter ferramentas que analisem contextos e percebam comportamentos anômalos, precisamos estar preparados para responder a esses eventos, seja com estratégias de contenção ou até mesmo de resposta a alguns tipos de eventos, não é mesmo? Precisamos trabalhar conscientização, precisamos ter muito claro, segmentando ao máximo, isso pode obviamente estar inserido dentro de gestão de acesso, mas as redes, quem pode se comunicar com o quê, ter ferramentas espalhadas de detecção de como essas conexões ou tentativas de conexões estão acontecendo, para que seja capaz de pegar desvios, enfim. A gente precisa aprimorar os controles e a estratégia ao máximo para tentar identificar. Porque simplesmente entender que a ferramenta X ou a ferramenta Y será suficiente para endereçar os riscos é ingenuidade, sinceramente, é ingenuidade. A estratégia de segurança, ela nunca vai ser perfeita ou garantirá nível de 100% de segurança. Isso não existe. Agora, ignorar contextos, ignorar que esse tipo de risco existe e que precisamos estar preparados para ele, isso é o mínimo. Quando eu falo que uma boa estratégia de segurança não leva em consideração apenas aspectos de proteção, mas que precisa também endereçar aspectos de detecção e resposta, é porque os controles eventualmente podem ser burlados de alguma forma. E a gente precisa estar preparado.
Bom, pessoal, o que eu tinha preparado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar com esse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia e até a próxima!